Oi, pessoal! Vou resolver com vocês os exercícios do capítulo 11 de equação e inequação. No nosso primeiro exercício, pedia para determinar o conjunto universo. O que a gente tem que lembrar? Conjunto universo é onde as nossas equações aqui vão poder ser resolvidas. Então, esses conjuntos universos, eles sempre vão estar, para calcular, sempre vão estar com uma letra aqui, geralmente vai ser uma equação com fração, e aqui no denominador vai ter a letra. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que identificar todos os nossos denominadores com fração. Então, nós vamos fazer aqui. Na letra A, qual que é o nosso denominador com fração? O nosso denominador é o 2x. Então, eu tenho que ver o 2x, quando que ele é igual a zero? Por quê? Porque uma fração não pode ter denominador negativo. Então, aqui, o meu x é igual a 0 sobre 2. Então, o meu x é 0. Então, no caso aqui da letra A, o meu conjunto universo são todos os números reais. Pode ser qualquer número real, menos o que a gente acabou de deixar ali, que é o 0. Na letra B, quem é que eu tenho ali? Eu tenho 3x igual a 0, que aqui, né, eu também vou ficar com x igual a 0. E eu tenho também 2x igual a 0, que fica x igual a 0 também. E também tenho x igual a 0. Então, eu tenho este denominador, este aqui e este aqui. Então, como todos deu zero, o x pode ser qualquer número real, menos o zero, senão vai zerar o nosso denominador e não pode. Então, aqui na letra C. Na C, nós temos x mais 2, e vamos ver quando que é igual a zero. Se for só jogar o 2 lá para o outro lado, fica menos 2. E eu também tenho x igual a zero. Tenho aqui esta parte de baixo, né? E essa daqui que tem x. De resto, quando não tem, se ali em cima, né, que tem x ao quadrado menos 1 e 2x mais 7, esses daí não interessam, esses daí podem ser zero. O que não pode ser zero são os denominadores. Então, a gente vai dizer que o conjunto universo é qualquer número real, menos o menos 2 e o zero. Tá? Agora, a letra D. Vou ver aqui. A D temos dois denominadores, né? Vamos começar com o mais fácil. X mais 3. Vamos ver quando que é igual a zero? Quando x for igual a menos 3. E agora nós temos também o x ao quadrado menos 4. Tem que ser igual a zero. Então, aqui vai ficar x ao quadrado igual a 4. E daí nós temos que ver, lembrem, quais números que elevado ao quadrado dá 4. Ou seja, x é igual a mais ou menos, né? Mais 2 ou menos 2. Então, meu universo são os reais menos o menos 2, o menos 3 e o 2. Tá? Então, lembre, qual que é a ordem para resolver. Vamos identificar, então, quais são os denominadores que têm letrinha. No caso da A é o 2x, da B são os que estão destacados, da C também, e na D é o x menos 4 e o x mais 3. Depois que identificamos isso, igualamos cada um deles a zero, e daí depois a gente só vai colocar que o universo são os reais menos o zero. Determine a raiz dessa equação. Lembrem, o que é raiz? É o x. É no caso x, o y, o z é a letra. No nosso caso aqui é y, tá? Então, a raiz é quando que valor é esse do y que vai fazer essa coisa ficar verdadeira. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar todos os y de um lado. Escolhi o lado esquerdo, porque sim. Porque geralmente vocês escolhem esse, né? Igual a menos 20 mais 7 e o 15 vem menos 15.
Aqui nós vamos ter que 11 mais 6, né? Fica menos 11 menos 6, fica menos 17. Menos 17 mais 11, menos 17 menos 11, menos 20, menos 28y. E ali nós temos menos 20 mais 7, menos 13, menos 13 menos 15, menos 28 também. E aqui, lembrem, eu quero y, então o menos 28 vai ir dividindo. Não troco o sinal, porque o que troca é a operação. Menos dividido por menos mais, 28 dividido por 28, 1. Então, a raiz dessa equação é y igual a 1. O valor de z na equação, novamente, vamos ter que deixar z de um lado, o número do outro. Só que aqui nós temos isso aqui, ó, z mais 3 ao quadrado, que é produto notável. Lembrem que z mais 3 ao quadrado é totalmente diferente de z ao quadrado mais 9, tá? Vou até apagar isso aqui. Lembrem, isso aqui dá para a gente fazer ou por produto notável ou por distributiva. Z mais 3, Z mais 3. Daí a gente faz o primeiro vezes todo mundo. Não esqueçam que é vezes todo mundo. Z ao quadrado mais 3Z. O segundo vezes todo mundo. Mais 3Z. Crise é terrível. Mais 3z mais 9. Então, isso aqui fica z ao quadrado mais 6z mais 9. Resolvi aquela partezinha ali, ó, que eu circulei, tá? Então, agora vamos lá. Vou ficar com z ao quadrado menos 25 igual. Quanto que é o z mais 3 ao quadrado que a gente viu ali? Z ao quadrado mais 6z mais 9. E daí, menos 28. Vou deixar os z's tudo para um lado. Quando vocês têm, pessoal, aqui, né, no caso de vocês, que vocês tiverem a letra, né, ao quadrado, geralmente elas vão poder se cancelar, tá? Porque a gente não trabalha tanto agora com as letras ao quadrado, tá? A gente usa mais no ano que vem, tá? Lá no nono ano. Então, vamos conferir aqui, z ao quadrado menos menos 6z, 9 menos 28 mais 25. Esses dois somes, fica menos 6z, igual 9 menos 28 mais 25 vai dar 6. E daí, aquele menos 6 que multiplica o z vem dividindo. Mais com menos, menos, 6 sobre 6, 1. E daí nós temos, então, que o valor de z é menos 1. Nesse daqui, a gente tem que encontrar este valor, mas antes, para saber que y que a gente vai colocar aqui, nós temos que resolver esta equaçãozinha aqui. Então, nós vamos pegar aqui e vamos fazer y vezes y na 2. Y vezes menos 6, menos 6y. 3 vezes y, 3y. 3 vezes menos 6, menos 18, tá? Então, a gente vai fazer a distributiva aqui, as duas desse lado esquerdo. Então, eu fico com y vezes y ao quadrado, mais 2y, menos 4y, menos 8. E aqui eu não vou mexer. Para ficar mais fácil de trabalhar, eu vou juntar todo mundo aqui desse lado esquerdo, tá? Todo mundo que der para juntar. Então, vai ficar com 2y ao quadrado, né? Juntei este com este. Menos 6 mais 3 fica menos 3y, né? Menos 3 mais 2y, menos y. E menos y menos 4, menos 5y. E menos 18 menos 8 fica menos
26, igual a 2y ao quadrado mais 11y mais 14. Agora eu vou jogar os y tudo para a esquerda, para a direita, perdão. Menos 26 menos 14 igual a 2y ao quadrado mais 11 ao quadrado, mais 11y, daí vem lá do outro lado, o menos 2y ao quadrado mais 5y. Este cara com este eu vou cortar e fico com 16y aqui do lado. A soma desses fica menos 40. Vou jogar o 16 para lá dividindo e vou fazer aqui simplificação. Lembrem, fração a gente simplifica. Ou divide, né? Se a gente for dividir 40 por 16, vai ficar menos 2,5. Então, não nos faz muito, não é muito bom para nós, porque a gente tem que elevar ao cubo, né? Então, vamos deixar a fração, como não deu um número inteiro, vamos deixar na fração simplificada. Menos 40 dividido por 8 vai ficar menos 10. E 16 dividido por 8... Gente, eu tô ficando louca. Tô ficando louquinha. 40 dividido por 8 dá 5. E 16 por 8 dá 2. Tá? Então, a gente sabe que o y é isso aqui. Então, agora, onde tem y aqui em cima, eu vou trocar por menos 5 meios. E agora, vamos lá, então. Então, isso daqui, vou resolver aqui no cantinho. Que a gente tem, né? Y ao cubo mais 13 sobre 8. Y ao cubo é menos 5 meios ao cubo mais 13 sobre 8. E daí a gente tem que lembrar o que é uma fração. Aqui. O que é uma fração elevada em alguma coisa, tá? É o de cima elevado nessa coisa e o de baixo elevado nessa coisa. E daí nós temos que a gente vai ter que fazer menos 5 meios vezes ele 3 vezes. Então, aqui temos 3 vezes. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, isso daqui vai ficar negativo. E daí, nós vamos ter aqui 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5, menos 125. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqui... Cadê? Ai, perdi. Aqui. Fica menos 125 sobre 8, mais 13 sobre 8. E agora, nós vamos fazer a adição aqui dessas frações. O que a gente vai fazer? Como é o mesmo denominador, aqui fica todo mundo sobre 8, e eu vou só juntar ali em cima. Não tenho que fazer MMC, porque já é o mesmo denominador. Então, aqui eu vou ficar com menos 112 dividido por 8. E daí, não tocando aqui, eu vou fazer a divisão. Fazendo essa divisão, tá? Daí a gente pode ir simplificando até chegar, mas fazendo a divisão aqui vai dar um número inteiro, que é o menos 14. E este daqui, então, é o resultado da nossa conta. Resolva as seguintes equações, sendo que o universo são os números reais, ou seja, o x que a gente vai achar ali pode ser qualquer número real. E, oh meu Deus, tem fração. Eu vou, né, sempre aquela história. Eu só vou reescrever aqui só para ficar bonitinho, tá? Mas só estou reescrevendo. Então, oh Jesus, tem fração, e agora? Lembre que eu sempre digo. Cheira a florzinha, assopra a velhinha. E a gente só tem que ver. São denominadores diferentes, né? Então, a gente vai fazer o MMC. E, para facilitar a nossa vida, vamos fazer o MMC dos dois lados. Tá?
Prof, mas ali embaixo do 6 não tem nada. Quando não tem nada, a gente coloca 1. O MMC entre dois números primos, que é o 2 e o 3, é só a gente multiplicar eles, que dá 6. E daí nós vamos fazer 6 dividido por 2 dá 3. E daí vamos fazer 3 vezes o que está ali em cima. Eu sei que tem alguns que já vão fazer de cabeça, e ótimo, que bom. Eu vou deixar indicado aqui bonitinho, tá? Para quem está vendo aqui saber bem direitinho de onde é que vem cada númerozinho. Agora a gente vai fazer 6 dividido por 3, 2. 2 vezes essa trambolho ali, então a gente vai colocar mais, que é o sinalzinho que tem ali, aqui eu vou ter que apagar para reescrever depois, mais 2 vezes x mais 2. Então tá, o lado esquerdo foi. Agora nós vamos para o lado direito. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 6, 36. E agora que a mágica acontece? Quando eu tenho este sinal de igual aqui, e todo mundo do lado esquerdo e todo mundo do lado direito, estão todos eles sobre o mesmo denominador, eu posso ignorar este denominador e ficar só com a parte de cima. Aqui eu vou copiar 2x mais 2 igual a 36. E vou continuar aqui em cima. Copiei só por copiar, tá? A gente poderia vir direto para essa linha que eu estou colocando agora. Aqui, então, eu tenho que fazer essa distributiva. 3 vezes x e 3 vezes menos 1. Então, eu vou fazer 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 1, menos 3. 2 vezes x e 2 vezes 2. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4. Vou juntar quem eu consigo juntar, fico com 5x mais 1. Vou isolar o x. E daí vou fazer 35 dividido por 5, que dá 7. Oh, meu Deus. 7. É isso. E essa é a nossa resposta. Então, lembrem, pessoal, não se desesperem porque tem fração. Tá tudo bem. É só fazer MMC, multiplica, divide e multiplica. Só isso, tá? Não se desesperem. Então, aqui, pessoal, de novo, vamos ter que fazer o MMC aqui do lado esquerdo. Oi. Aqui embaixo é 1, né? Mas para facilitar a nossa vida, a gente também faz aqui. E daí, nós vamos ver, ó, 2, 4 e 8. O 8, tá? Ele é múltiplo tanto do 4 quanto do 2. Então, ele vai ser o nosso MMC. Agora, prof, eu não vou saber disso. Não vou lembrar disso. Tudo bem, a gente vem num cantinho, faz o MMC entre 2, 4 e 8. Faz o risquinho aqui, de preferência mais reto que isso aqui. Dá para dividir por 2, né? Fica 1, 2 e 4. Dá para dividir por 2, fica 1, 1 e 2. Dá para dividir por 2, 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá aqui o nosso MMC. Então, vocês podem fazer seguindo ali a lógica que eu falei ou fazendo num cantinho ali da folha. Então, nós vamos fazer 8 dividido por 2 e depois multiplicado aqui por cima. 8 dividido por 2, 4, e daí vai ficar 4 vezes x mais 2. Mais 8 dividido por 4, 2 vezes aquele x mais 4. E 8 dividido por 8 dá 1. E 1 vezes qualquer coisa é aquela coisa. Então, eu só vou copiar. O que vocês têm que cuidar? Caso este sinal daqui, ó, fosse um sinal negativo, aí aqui eu teria que trocar os meus sinais, tá? Mas como é positivo, tá tudo certo. E 8 dividido por 1, 8. 8 vezes 3, 24. E agora,
posso, então, né, como a gente já viu, ignorar os 8 aqui debaixo e continuar a minha vida. Vou copiar aqui, mas digo de novo, quem já faz direto aqui não tem problema nenhum. Vocês podem fazer direto. E daí eu vou ficar com 4 vezes x mais 2 vai ficar 4x mais 8. 2 vezes x mais 4, 2x mais 8. Aqui fica x mais 8 igual a 24. 4x mais 2x, 6x, mais x, 7x. 8 mais 8, 16. 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. 7x igual a 24 menos 24. 7x igual a 0. X é igual a 0 sobre 7. E lembrem que o 0 pode ser dividido por qualquer coisa, menos por ele mesmo, né? Mas x aqui, né? 0 dividido por 7, 0. Então, essa daqui é a nossa resposta. Lembrem que pode dar número, pode dar, né? Aqui como o universo são os reais, o x pode ser um número natural, pode ser um número inteiro, pode ser um número com vírgula, pode ser fração, pode ser zero, tá? Pode ser qualquer número real que a gente já viu por aí. Bom, pessoal, aqui é a mesma ideia, tá? Do que a gente já estava fazendo. Só que o que acontece aqui? Aqui vocês estão vendo que tem aqui em cima 5 vezes menos t menos 1. Para facilitar os cálculos, eu vou primeiro fazer essa distributiva aqui, tá? E daí depois eu faço MMC e tudo mais. Então, só para facilitar a nossa vida, vou fazer aqui 5t menos 3 sobre 4, isso aqui eu vou copiar, menos 2 menos 3t sobre 5, mais 1, igual a 2 quintos, e aqui em cima, vou deixar aqui mais, e daí aqui em cima eu vou ficar com 5 vezes menos t, fica menos 5t, menos 5, né? 5 vezes menos 1, menos 5, sobre 2. Agora eu vou fazer o MMC. O MMC, pessoal, aqui, apesar de o 5 aparecer 2 vezes, eu preciso botar ele só uma vez, tá? Então, aqui eu vou ficar com 2, 1, 2, 5, 2, 1, 1, 5, 5, 1, 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o meu MMC vai ser 20. E daí, vamos fazer o velho e bom divide e multiplica, né? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 20 dividido por 4, 5, vezes aquela galera ali, 5t menos 3, menos, que é o que está ali, 20 dividido por 5, 4, então fica 4, vezes aquela tripinha ali de cima. E aqui embaixo do 1, também temos 1. 20 dividido por 1, 20, vezes 1, 20. 20 dividido por 5, 4, vezes 2, 8, mais 20 dividido por 2, 10, vezes aquela tripinha. E aqui, só para ir mais rápido um pouquinho, primeiro vou cortar aqui, né, os 20, porque tem o sinal de igual, tá todo mundo da esquerda sobre 20, todo mundo da direita sobre 20. E aqui embaixo eu já vou escrever fazendo a distributiva, tá? Não vou copiar a parte de cima. 5 vezes 5, 25t. 5 vezes menos 3, menos 15. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 4 vezes menos 3t, mais, né? 12t, mais 20, igual 8 menos 50t, menos 50. Agora eu vou juntar todo mundo que eu posso aqui do lado esquerdo.
25T mais 12T fica 37T. Agora, a gente vai fazer menos 15 menos 8, menos 15 menos 8, menos 23. Aqui e aqui. Menos 23 mais 20 dá menos 3. E do lado de lá, nós vamos ter 8 menos 50, fecha em 50T menos 42. Vou deixar letras para um lado, números para o outro. Aqui eu fico com 87T igual menos 42 mais 3 fica menos 39. E daí nós vamos ter que o T é igual a menos 39 sobre 87. E daí eu vou ver aqui, pessoal. 39, aqui parece um número meio estranho, né? Daí a gente tem que olhar se dá para fazer essa divisão. Primeira coisa, dá para fazer? Dá. Só que se eu fazer 39 dividido por 87, vai ficar um número com vírgula, porque o 39 é menor que 87. Então, não é por aí que a gente vai. Agora, se eu olhar aqui o 39, se eu somar esses dois, 9, 10, 11, 12. Então, 12 dá para dividir por 3. Esse carinha de cima entra no critério de divisibilidade por 3. Vamos ver aqui embaixo. Se eu tenho que somar o 8 com 7, tem que dar um número divisível por 3. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dá para dividir por 3. Então, aqui eu consigo simplificar por 3 em cima e embaixo. Continuo com o menos, né? 39 dividido por 3 dá 13. 87 dividido por 3, 29. Agora eu vou olhar, o 13 é primo e o 29, se eu dividir por 13, vai dar 9,6666666. Então, não tem mais o que eu simplificar e a resposta fica menos 13 sobre 29. Não fica bonito, mas tá tudo bem. Vamos resolver esses dois probleminhas, então. Cláudia foi ao mercado e comprou 3 kg de farinha de mandioca e meio quilo de feijão. Pagou a compra uma cédula de R$10 e recebeu 5,50 de troco. Sabendo que o quilograma da farinha de mandioca custava R$1,30, quanto custa o quilograma do feijão? Então, aqui, eu vou chamar a farinha de mandioca, eu vou chamar ela de X. E o feijão, eu vou chamar de Y. Então, lendo o que meu problema está pedindo, deixa eu trocar a cor do feijão aqui. Lendo o que o meu problema está pedindo, ele quer o Y, né? Porque ele quer os quilogramas do feijão. Então, a minha pergunta aqui é o Y. O que ele está me falando? Que a criatura, vamos indo de trás para frente, tá? Ele quer o Y, está dizendo que a farinha de mandioca custa R$1,30 e que ela comprou 3 quilos da farinha de mandioca mais meio quilo de feijão, né, 0,5 do feijão, e deu uma nota de R$10. Só que ela recebeu um troco de 5,50. Isso quer dizer que esse 3x mais 0,5y foram os R$10 que ela pagou, menos 5,50. Porque pensa assim, ó, quando alguém fala para ti, ninguém vai falar, né? Mas eu dei uma nota de R$10 e me deram 5,50 de troco. Quanto que foi minha compra? Eu só tenho que fazer o quanto eu paguei menos o quanto eu recebi de troco, tá? E daí aqui, então, no lugar do X, aqui em cima, no lugar do X, eu vou colocar o valor do quilo aqui da farinha de mandioca, tá? Vou colocar aqui. Então, eu vou ficar com, aqui, 3 vezes 1,30
mais 0,5y igual a 10 menos 5,50. E daí nós vamos lá no nosso cantinho fazer as contas. Vamos fazer aqui 1,30 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Duas casas decimais, duas casas decimais. Como aqui fica 3,90, eu posso deixar aqui só 3,9. 0,5y igual. Vou apagar aqui a continha, tá? Para dar espaço para nós. Agora eu tenho 10 menos 5,50. Então, vou fazer 10 menos 5,50. Lembrem que quando nós estamos diminuindo ou somando, vírgula embaixo de vírgula. 0 menos 0, 0. 0 menos 5 tenho que pedir emprestado. O 0 não tem quem emprestar. Aqui fica 0. Aqui ficaria 10, né? Só que daí como eu vou emprestar, isso aqui fica 9 e aqui fica 10. 10 menos 5, 5, vírgula embaixo de vírgula, 9 menos 5, 4. Então, na real, né, essa nossa compra custou 4,50. De novo, como o 0 é o último aqui, eu vou ignorar. E vou seguir a minha conta aqui do ladinho. Como eu quero y, o 3,9 vai lá para o outro lado. E daí nós vamos, aqui vou apagar para dar espaço, e daí nós vamos fazer 4,5 menos 3,9, aqui vai ficar 3, 15, 15 menos 9 dá 6, e 3 menos 3, 0, vírgula embaixo de vírgula. Este 0 aqui eu não posso tirar, tá? Lembrem que isso daqui está me dizendo que é 60 centavos. Se eu tiro esse 0, está me dizendo que é 6 reais. Faz diferença, tá? 0,5y é igual a 0,6. Então, eu tenho que fazer 0,6 dividido por 0,5. Aqui, pessoal, como as vírgulas aqui, as casas decimais estão todas certinhas, essa conta aqui vai ser mais fácil de fazer, tá? Então, vamos fazer aqui no cantinho. 0,6. Ui, que zero terrível. Peraí. Aqui, de novo. 0,6 dividido por 0,5. As casas decimais estão certas, então eu faço 6 dividido por 5. Vai dar 1, 5, sobra 1,02. Então, o quilo do feijão foi de R$1,20, certo? Então, aqui o mais difícil eu acho que era fazer as continhas com vírgula aqui, tá? Adriana, Regina e Wanda foram candidatas no concurso de Rainha da Primavera. Adriana obteve o dobro de votos de Regina, que teve 18 votos a mais que Wanda. Foram 214 votantes e 20 anulados, tá? Determine a classificação final e o número de votos. Então, o que a gente tem que ver? Primeiro, os nossos votos válidos. Quem são os nossos votos válidos? Eles vão ser os 190 para nada, desculpa. Os 214 totais menos os 20 nulos, que vai ficar 194. Então, a gente sabe que o que teve de voto a Adriana, mais a Regina, mais a Wanda, tem que dar exatamente 194. E daí nós vamos ver ali, o que está escrito? Que a Adriana teve o dobro de votos da Regina, tá? Que a Regina teve 18 votos a mais do que o da Wanda. E a Wanda é a Wanda, né? A Wanda aqui ficou ela mesma, coitada. Então, aqui, pessoal, eu vou trocar o R por este V mais 18. E isso daqui vai dar 2V mais 36. E agora, eu vou pegar essas três coisas e substituir aqui. O meu A é 2V mais 36.
O R, V mais 18, e o V é V. 194. E daí eu vou ter 4V mais 36 mais 18 vai dar 54. Igual a 194. E daí eu tenho que fazer 194 menos 54, que vai dar 140. E aqui eu fico com 140 dividido por 4. Então, os votos da Wanda foram 35. E agora, com isso, eu sei dizer, então, que... Vamos ver aqui. Que a Wanda teve 35 votos. A Regina teve 35 mais 18, que daí vai fechar em 53. E a Adriana teve 2 vezes 35 mais 36. Fazendo as contas aqui, vai ficar 10 vai 1, 70 mais 36, fecha em 106 votos. Então, em primeiro lugar, ficou a Wanda. Em segundo lugar, ficou a Regina. Regina. Nada, gente. Boca aberta. Olha eu que boca aberta. Só tô copiando os números. Então, vamos ver. Perdão. Quem ficou em primeiro lugar? Ou seja, quem teve mais votos? A Adriana. Quem ficou em segundo lugar? Ou seja, quem, não teve menos votos, mas também não teve mais. No nosso caso, é a Regina. E, por fim, quem teve menos voto? A coitada da Wanda. Certo? Então, pedi a classificação e o número de votos. Aqui embaixo está a classificação e aqui o número de votos. Resolver estas inequações, sendo que o conjunto universo são as reais, ou seja, o x pode ser qualquer número real. O que nós temos que fazer? Mesma coisa quando a gente tem uma equação, olha que lindo. Só que ali, agora, ao invés do sinal de igual, a gente tem o sinal de maior. Só que a ideia de resolução é a mesma. Então, aqui a gente vai fazer o MMC entre 2 e 3 é 6. E nós vamos fazer dos dois lados, do mesmo jeito. 6 dividido por 3, 2 vezes o x, menos 6 dividido por 2, 3 vezes a tripinha. Vou apagar aqui só para caber. Vezes x menos 3. O MMC é 6. 6 dividido, aqui fica 1, né? 6 dividido por 1, 6 vezes 1, 6. Vou cortar os carinhas aqui de baixo e já vou fazer a distributiva ali de cima. Menos 3x mais 9, maior do que 6, e vou juntar. E daí, aqui que vocês têm que cuidar. Lembrem o que eu falei. Quando temos inequação, a minha letra tem que estar sempre positiva, tá? Então, eu tenho duas maneiras de fazer. Ou eu troco a minha letra de lado, troco todo mundo de lado e vida que segue, ou eu multiplico tudo por menos 1. Como eu disse para vocês, eu gosto de trocar a letra de lado, eu acho que é um pensamento mais fácil, inclusive para vocês. Então, aqui ficaria números para a esquerda e letra para a direita. 9 menos 6, 3. E daí aqui, pessoal, vocês podem deixar aqui, x é menor do que 3, ou dizer que a solução é 1x pertencente aos reais, tal que x é menor do que 3, ou vocês também podem escrever x pertencente aos reais, tal que 3 é maior do que x.
Prof, qual dessas 3 respostas você vai considerar? A que vocês me derem. Prof, mas eu fiz aqui tudo certinho, eu achei que 3 é maior do que x, mas eu não escrevi isso aqui certo, eu esqueci de colocar esse x pertence aos reais, eu esqueci de pôr a barra, troquei o sinal aqui, não botei as chaves, não tem problema, eu vou considerar isso daqui. Esse daqui, que nem eu disse, é bom vocês ir treinando, se vocês quiserem treinar, colocar aqui, não tem problema, mas se isso daqui estiver errado e este daqui estiver certo, eu vou considerar esse, tá? Não se preocupe. Aqui, novamente, vamos fazer a mesma coisa. Este x aqui tem o 1 embaixo e o MMC aqui, pessoal, é 12, tá? Então, vou fazer 12 dividido por 4 dá 3, vezes a tripinha, mais 12 dividido por 3, 4, vezes 1, 4, tá? Deixa eu só diminuir o risco aqui. Menor. Aqui também eu vou deixar 12. Por que eu vou deixar os dois? Eu poderia fazer primeiro um lado, depois o outro. Só que eu já vou fazer os dois juntos para eu conseguir cortar e essa é a minha fração já sumir, tá? Então, eu vou ficar aqui 12 dividido por 1, 12, vezes x, 12x, menos 12 dividido por 2, 6, 3x menos 1. E agora, então, a gente pode ignorar o 12 e já vou fazer as distributivas. Vou ficar com 3x menos 6 mais 4, 12x menos 18x mais 6. Aqui vou juntar o que eu consigo juntar dos lados, menos 6 mais 4, menos 2. 12 menos 18 vai ficar menos 6x mais 6. E agora aqui, pessoal, a gente pode pensar, ó, este menos 6 aqui, se eu trouxer este 3 para o lado direito, eu vou ficar com menos 6 menos 3, o meu x vai ficar negativo, então não me interessa. Então, eu vou pegar este menos 6 e vou jogar lá para o lado esquerdo, porque daí ele fica positivo. E daí, por consequência, esse menos 2 eu jogo lá para o outro lado também. Então, eu vou ficar com 3x mais 6, x, né? Menor do que 6 mais 2. 6 mais 3, 9x, menor do que 8. O meu x, a minha incógnita, o número que está com ela está positivo, então está tudo certo. X menor do que 8 sobre 9. Essa daqui é uma resposta que eu aceito, está tudo certo. E daí, se vocês quiserem deixar completo, né? X pertence aos reais, tal que x é menor do que 8 nonos. Lembrem-se, pessoal, quando der a resposta à fração, deixa a fração a resposta. Só tirem da fração se não for dar um número com vírgula, tá? Se deu um número inteiro, daí vocês tiram da fração. Se não, vocês deixam na fração, simplifiquem o máximo que der e é isso, certo? Então, aqui são nossas respostas. Esse daqui é a mesma coisa dos outros, tá? Aqui é 1. O MMC entre 2, 4, 5 e 10 é 20. Vou colocar aqui 20. 20 dividido por 1, 20 vezes 2, 40. Mais 20 dividido por 5, 4 vezes 2x mais 1. Maior que, aqui também fica todo mundo sobre 20. 20 dividido por 4, 5, vezes 3x, 15x, menos, né? 20 dividido por 2, 10, vezes o x menos 3, mais 20 dividido por 10, 2, vezes 1, 2. Vou cortar os 20, porque tá todo mundo sobre 20. Vou ajeitar ali em cima, mais 8x mais 4, maior do que 15x, aqui é um 15. 15x menos 10x mais 30, mais 2. Vou juntar todo mundo que der para juntar. Então, eu fico com 8x mais 44, maior do que 15 menos 10x,
5x mais 32. Vou colocar as letras aqui para a esquerda. 32 menos 44. 8 menos 5 fica 3x. E 32 menos 44, menos 12. X vai ser maior do que menos 12 sobre 3. E daí nós vamos ter, então, que o x tem que ser maior do que menos 4. E daí, se quiserem escrever bonitinho, essa é igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior do que menos 4. Nesse daqui, o MMC entre 2, 3, 4 e 6 dá 12, tá? Então, vem todo mundo aqui, 12. 12 dividido por 2, 6, vezes a tripinha de cima, mais 12 dividido por 3, 4, vezes a tripinha de cima, menor do que. Aqui também vai ficar 12. E daí eu tenho que cuidar. Olha só o que eu tenho aqui na frente, ó. Eu tenho esse sinal de menos. Então, ele vem junto aqui. Menos 12 dividido por 4, 3, vezes x mais 1. Por que vai aquele sinal de menos ali, ó? Este sinal de mais aqui, eu não coloco ele aqui também? O sinal de menos também tem que ir, tá? 12 dividido por 6, 2x menos 3. Ignoro o 12, bem faceira. Vou ajeitar ali em cima. 24 menos 6x, mais 4x mais 4, né? Tô fazendo as distributivas. Menos 3x menos 3, mais 2x menos 6. Ok. E daí eu vou fazer aqui. Menos 6x mais 4x fica menos 2x. 24 mais 4, 28. Menor. Menos 3 mais 2x fica menos x. Menos 3 menos 6 fica menos 9. E daí aqui, eu vou fazer o que vocês provavelmente fariam, tá? Só para vocês verem como que tem que ser feito na hora do teste, da prova, enfim. Então, aqui, eu vou ter menos 2x mais x menor do que menos 9 menos 28. E aqui eu vou ter menos x menor do que 37. E daí aqui nós vamos ver que a nossa... Opa, 37. Aí. E daí aqui a gente vai ver que a nossa incógnita, ela está negativa. 2 caminhos a tomar. O primeiro caminho, que é o que eu recomendo vocês fazerem, é só trocar o x e o 37 de lugar, trocando o sinal. Então, aqui, o meu x que está negativo, ele vem para cá positivo, e o meu 37 que está positivo, vem para cá negativo. E x tem que ser um número maior do que 37. Ou vocês também podem pensar que vocês têm que fazer essa linha vezes menos 1. Só que daí isso implica em trocar este sinal e o do 37 aqui. Então, ficaria x maior do que menos 37. Estes dois aqui dizem a mesma coisa, então vocês vão escolher como querem fazer. Repito, pela sei lá qual vez, milésima, eu acho, que eu acho melhor vocês pensarem em sempre deixar a incógnita positiva, tá? Daí vocês podem escrever aqui S igual a x pertencente aos reais, tal que menos 37 é menor do que x, ou x pertencente aos reais, tal que x é maior do que menos 37. Qualquer uma dessas formas está certa. Questão 8. Qual é o maior número inteiro que satisfaz a inequação? Então, primeiro a gente vai resolver essa inequação, depois a gente volta aqui para o enunciado, tá? Como é que a gente vai resolver isso aqui? MMC entre 4, 3, 2 e 12 é 12.
12 dividido por 4, 3. E daí vamos fazer 3 vezes o que está ali em cima. Menos da continha, 12 dividido por 3, 4. Vezes o que está ali em cima. Menor do que 12. 12 dividido por 2 dá 6. Vezes 1, 6. 12 dividido por 12, 1. Vezes 7x, 7x. Ignora os 12 e show de bola. Agora, nós vamos lá e vamos resolver a parte de cima. A parte de cima eu já vou fazer a distributiva, tá? 12x menos 3, menos 4x mais 8, menor do que 6 mais 7. X. Vou juntar aqui do lado esquerdo que eu posso juntar. 12x menos 4x fica 8x, menos 3 mais 8, mais 5, menor do que 6 mais 7. Vou jogar x para um lado, número para o outro. 8x menos 7x, menor do que 6 menos 5. 8x menos 7x fica x, e 6 menos 5 fica 1. Então, este meu número x vai ser qualquer número, né, menor do que 1. Então, o que eu quero saber? O maior número inteiro. Ou seja, quem que são os meus números inteiros menores do que 1? O que isso aqui significa? É o 0, o menos 1, o menos 2 e assim por diante, né? Dentre esses, qual que é o maior? O 0. Então, atendendo isso aqui que está pedindo, o meu x aqui vai ser o 0. Nesse daqui, ele quer que construa, como é que ele chama? Reta suporte, ou seja, o gráfico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher um valor para x, substituir, achar o valor do y, tá? A gente pode fazer por aquela tabelinha que a gente já viu, tá? Ui, não vai ficar risquinho certinho. Mas, o que seria bom vocês lembrarem, tá? Que y, xy. Neste caso aqui, pessoal, é sempre bom a gente pegar... o x vai ser qualquer número inteiro, mas o y ser números inteiros. Então, se a gente fez a conta e o nosso y deu alguma coisa com vírgula, daí a gente, ou uma fração, a gente ignora ele, para ficar mais fácil de eu colocar no plano cartesiano, tá? Então, aqui, pessoal, lembrem que aqui a gente sempre precisa pegar 2 pontos, tá? E daí, eu vou começar aqui com x igual a 1, tá? Então, eu vou vir aqui num cantinho, pode fazer de cabeça, tá? Não tem problema. Vou considerar o x igual a 1 e vou colocar aqui. Vou colocar o x menos 3y, né? Então, ficaria 1 menos 3y igual a 4, menos 3y igual a 4 menos 1, menos 3y igual a 3, y igual a 3 sobre menos 3. Então, neste caso, o y é menos 1. Então, x1, y menos 1, e este aqui é o meu ponto, tá? Menos 1, 1 e menos 1. Depois a gente vê como coloca no plano cartesiano. Agora, vou fazer outro ponto aqui. Vou escolher... deixa eu ver uma coisa aqui. Se a gente colocar 0, vai dar com fração. Se a gente colocar... uma coisa que a gente pode fazer. Ao invés de substituir o x, a gente pode substituir o y. Então, neste caso aqui, eu vou escolher o y igual a 0. Que deve facilitar a nossa vida, vocês vão ver. Tá? Então, nesses casos aqui, pessoal, vocês podem escolher se querem substituir por x ou por y. Então, eu vou dizer aqui o y, perdão, é igual a 0. Então, aqui eu vou ficar com x menos 3 vezes 0 igual a 4. X menos 0 igual a 4. E daí nós vamos ter, então, que o x é 4. Então, aqui ficou 4.
E daí, então, eu tenho 4 para o x e 0 para o y. Aqui eu poderia fazer mais um ponto, não teria problema, tá? Mas não precisa, 2 pontos estão ótimos. Então, vamos lá. Vamos primeiro colocar o ponto 1 e menos 1. Estou aqui no meio. Se é 1, lembrem que as nossas coordenadas é sempre x primeiro e y. X é o que está deitadinho, y é o que está de pezinho. Então, a gente sempre vai partir aqui do meio. 1 quer dizer que eu andei uma casinha para o lado. Menos 1 no y quer dizer que eu andei uma casinha para baixo. Então, aqui, o meu ponto 1 e menos 1 é este ponto aqui. E agora, Deus me ajude a marcar esse ponto. Mais ou menos, tá? Ali. O ponto 0 e 4 e 0, perdão, quer dizer que eu andei 1, 2, 3, 4 casinhas para a direita, mas eu não subi nem desci, eu permaneci paradinha aqui. Então, este daqui é o meu ponto 0 e 4. Aqui, pessoal, como eu estou usando a mesa digitalizadora, eu não consigo fazer o risquinho certo, tá? Então, lembrem que, além de o que a gente fez antes, de colocar os pontos 1 e menos 1 e 4 e 0 aqui, a gente precisa também ligar esses pontos, que eu fiz aqui em verde, para dizer que é a nossa reta suporte, tá? Lembra, então, de sempre passar um pouquinho do último ponto e um pouquinho aqui do primeiro ponto, certo? Então, essa é a nossa reta suporte. Para este daqui, mesma coisa que eu vou fazer, vou pegar, troca a cor. Aí. Vou pegar x, não sei fazer riscos retos, socorro. Aqui, x, vou achar o y, né, ou pegar um y, e daí faço o ponto xy, lindo. Então, vamos lá. Meu primeiro ponto, vou escolher x igual a 1. Então, vou fazer aqui x igual a 1. Então, fico com 2 vezes 1 mais y igual a menos 2. 2 mais y igual a menos 2. Y igual a menos 2, menos 2. E y igual a menos 4. Lembrando que aqui vocês vão escolher qualquer número, tá, gente? Qualquer número para x, qualquer número para y. Lembrando também que eu vou dar algo parecido com isso aqui para vocês. Então, não adianta vocês pegar um x maior do que 6 ou do que menos 7, tá? Que passe. Ou um y que passe do 4 e passe do menos 4, senão não vai caber aqui. Então, sempre peguem, olhem o que tem aqui e vejam quais são os números disponíveis, certo? E agora, vou fazer aqui pro... vou botar aqui y igual a 0. Vou botar 0. Então, vamos fazer aqui y igual a 0. Poderia fazer para o x igual a 0 também, tá? Não tem problema nenhum. 2x mais 0 igual a menos 2. 2x igual a menos 2. O 2 vai lá dividindo. X igual a menos 1. Então, vou ter o menos 1 e o 0. E agora eu vou ver o ponto 1 e menos 4. Andei uma para a direita, desci 4. Então, vai ficar aqui embaixo. O ponto menos 1 e 0. Andei uma para a esquerda, não subi nem desci. O meu ponto vai ficar aqui. E agora eu vou traçar a reta suporte. Então, aqui, né, colocamos os 2 pontos que a gente já tinha feito e traçamos esta reta suporte. Então, essa reta em verde é a reta suporte da nossa equação. Então, foram essas as resoluções dos exercícios do capítulo 11 e qualquer dúvida é só me chamar.